paz, boa tarde a todos. Uma excelente sexta-feira, dia 4 de julho de 2025. Que Deus venha abençoar seu dia, abençoar sua tarde. Que seu Deus vai derramar na infinita bênção, infinita graça sobre sua vida, sobre sua casa, né, sobre sua família. Que Deus esteja abençoando esse seu dia. E nesse dia eu vou ler uma passagem que se encontra em Salmos 18, a partir do versículo 23. Também fui sincero perante ele, e ele me guardei na minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Como o benigno te mostrarás benigno, e como o homem sincero te mostrarás sincero. Como o puro te mostrarás puro, e como o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como as servas e a põe nas minhas alturas. Então a palavra do Senhor fala aqui sobre a retribuição do Senhor, sobre aquilo quando somos sinceros com Deus, naquilo que quando conversamos com Ele ou quando fazemos algo para o Senhor, falamos que vamos fazer e fazemos com a sinceridade de coração e de espírito. Então, todas as vezes que nós procuramos a face de Deus, nós devemos ser sinceros com Deus sobre aquilo que está acontecendo com nossas vidas, aquilo que nos entristece, muitas vezes nos deixa para baixo, mas nós devemos pegar e entregar nas mãos do Senhor. Ser sincero com as palavras. Porque também devemos não ser só sinceros na presença de Deus, mas ser sincero com as pessoas. Para que as pessoas não tenham uma imagem que nós somos pessoas levianas, falsas, mentirosas. Porque isso também é abominável aos olhos de Deus. Toda pessoa que é mentirosa, falsa ou leviana, ela atrai os espíritos do mal para a vida dela. E ela muitas vezes é uma pessoa frustrada que tenta atrapalhar a vida do seu próximo. Por isso que nós devemos ser diferentes. A palavra de Deus fala que nós devemos ser sinceros com as nossas bocas, devemos ser sinceros de coração, humildes de coração também, obedecer os mandamentos de Deus, procurar estar na presença de Deus. Por quê? Porque nós temos que atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Por isso aqui que fala, também fui sincero perante ele, ele me guardei a minha iniquidade. Pelo que retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Então, isso já fala de pureza. Além de nós sermos sinceros, nós temos que ser puros de coração. A palavra de Deus fala que quando nós não temos mácula, ou nós somos pessoas bondosas, ou pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter essa pureza em nossas vidas. Nós temos que ser puros de alma e de espírito. Por quê? Porque nós não estamos na terra somente para ter a nossa salvação. Nós estamos aqui para alcançar vidas, alcançar almas. E tem pessoas que precisam disso nas suas vidas. Muitas vezes precisa passar por um processo de libertação, pessoas que precisam ser libertas. E isso depende de nós também. Porque quando nós queremos que algo aconteça, não só quando vamos ajudar uma pessoa, mas também envolve a nossa vida pessoal, nós temos que ter a vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Para que nós temos a transformação, porque as pessoas, sempre como eu falo, nós temos que ter uma transformação para que as pessoas enxerguem o poder de Deus sobre as nossas vidas, que elas enxerguem a unção do Espírito Santo, porque nós temos que ser puros, nós temos que ser serenos na presença de Deus, nós temos que ser verdadeiros, não só verdadeiro perante Deus, mas perante toda a sociedade. Ser verdadeiro, não ser falso. Hoje se vende uma imagem que quanto mais você é mentiroso ou você é uma pessoa falsa, mais pessoas você adquire. No fim você adquire mais inimigos, porque ninguém que está à sua volta confia em você. Por causa que muitas vezes nós falamos muitas coisas que não agradam ao Senhor, nós acabamos nos afastando do caminho do Senhor e acabamos criando uma imagem de uma fama muito grande, que é ser falso, ser pessoa leviana. Então nós temos que atrair a presença de Deus, não atrair a presença do inimigo para nossas vidas. Ser bênção na vida das pessoas, não ser maldição na vida das pessoas. Porque quem é maldição na vida das pessoas, ela vai trilhar tudo que ela tem aqui e vai colher também o que a Bíblia fala que tem essas pragas e maldições que se prolongam sobre a vida desse tipo de pessoa, e também como vai morar com o inimigo no final da vida terrena. E vale a pena ser assim? Eu acredito que não. Você trocar a salvação de estar com o Deus verdadeiro, aquele que nos criou, que nos formou, fez a sua imagem e semelhança, para poder
em vez de ir morar com ele no céu no final da vida terrena, por tudo aquilo que nós passamos aqui para ir morar junto com o inimigo, num lugar muito quente, muita dor e sofrimento, então isso não é viável. Então por isso que nós temos que buscar a cada dia ter uma transformação no nosso coração, no nosso espírito, ser puros de coração, buscar a face de Deus sendo verdadeiro, falar com Deus verdadeiramente. Não falar só da boca para fora, mas o que está dentro do nosso coração. Porque não adianta mesmo falar algo, abrir a boca para falar algo, sendo que na mente está outra coisa, o pensamento é outro, aquilo que nós estamos pensando não é aquilo que nós estamos falando, porque na verdade nós estamos mentindo para a pessoa ao nosso lado. Isso não agrada, agrada somente ao inimigo. O inimigo fica muito feliz com esse tipo de atitude, né? Deus se entristece, né? Por muitas vezes nós passamos por lutas e algumas coisas de graça, porque fazemos umas escolhas que são verdadeiramente estúpidas. Em vez de sermos verdadeiros, tentamos às vezes mentir ou omitir informação e acabamos se dando mal. Então por isso que nós temos que pegar e buscar ser sincero. É pesado? É duro às vezes? Claro que é, principalmente na sociedade brasileira. Mas nós temos que ser sinceros de coração, ser honestos. Ser honesto com nossas famílias, ser honesto com os nossos parentes, ser honesto com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com as pessoas que você faz negócio. Então, tudo isso nós temos que ser honestos. A palavra de Deus também fala: com benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás ser sincero. Com a sinceridade que você demonstra, você será tratado sinceramente. Se você é uma pessoa benigna, será tratado com bondade. Se você quer ser uma pessoa má, você sempre vai trair o mal para você. Então, toda vez que nós podemos ver, como acompanhamos os jornais, o que acontece, as pessoas que sempre procuram o mal, ou elas vão sempre estar na capa de jornais, ou elas sempre vão acabar um dia falecendo por algum tipo de motivo com confronto com alguém. E isso é bom? Não, não é bom. As mães principalmente sofrem muito por causa disso. Muitas mães vão nas igrejas pedir oração para essas pessoas. Elas sabem que muitas vezes seus filhos podem ser ruins de coração, ruins de espírito, estão tomando um caminho que elas não gostariam que tivesse, né? Muitas delas procuram socorro na igreja evangélica, procuram socorro na igreja católica, né? Porque elas não querem que seus filhos morram, e muito menos que elas vão morar no inferno, na verdade, né? Que todo mundo sabe e conhece a palavra. Então, muitas pessoas elas procuram. Então, nós temos que procurar ajudar as pessoas, que tem pessoas que precisam da ajuda do Senhor, precisam que Deus esteja uma transformação. E nós temos que ser esse canal. Por isso nós temos que ser bondosos e benignos de coração. Com o puro te mostrarás puros, e com o perverso te mostrarás indominável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Então, todas aquelas pessoas que têm a soberba, na verdade, acima, pessoas que têm soberba, muitas vezes elas acham que podem tudo, mas perante Deus não podem nada. Por quê? Porque quando nós estamos procurando algo, estamos querendo fazer algo, nossa soberba tem que ficar, ela tem que deixar de existir. O nosso eu tem que morrer. O nosso ego tem que ficar lá no chão, bem abaixo do chão. Porque que nós temos que ter um coração transformado na presença de Deus, porque nós temos que ser boas pessoas, pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então não adianta pegar e falar assim, eu quero só ir na igreja, levantar a mão, eu quero só ir atrás de bênção. Não, a vida de cristão não é só levantar a mão e bênção. É um caminho de renúncia, renúncia a nós mesmos, renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa criatura, renunciar todo dia aquilo que não agrada a Deus, né? Não tirar das nossas vidas mentiras, tirar nossas vidas enganos, né? Se livrar de alguns tipos de pecado não que fazem mal para o reino espiritual, não é agradável na presença de Deus, não é, nunca nós falamos na presença de homens, é na presença de Deus, porque quem deixou escrito isso aqui foi Deus. Deus deixou claro como que as pessoas deviam agir, mas a Deus também deixou o livre-arbítrio, então nós escolhemos que se queremos morar com Deus ou queremos morar com o inimigo no inferno, é uma escolha nossa e Deus deixou. Se queremos trilhar os caminhos que nos levam para o céu, iremos morar com Deus no final da terra, no final da nossa vida terrena. Mas se queremos fazer tudo errado, nós vamos morar com o inimigo no final da vida terrena. Então, porque tu acenderás a minha candeia, Senhor Deus, e iluminarás minhas trevas. Porque contigo eu entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que neles confiam. Então, porque eu entrei no meio de um esquadrão e soltei a muralha no meio da escuridão. Então, muitas vezes o que está à nossa frente nós não enxergamos, muitas vezes está escuro, nós não vemos aquilo que está à frente.
Mas Deus está ali para nos ajudar, para nos dar a mão, estender a mão, e depende de nós. Se nós queremos que Deus clareie o caminho para nossas vidas, se nós queremos que Deus transforme nossos corações, se nós queremos que Deus transforme nossa família. Quantas famílias estão precisando de oração hoje? Quantas pessoas, quantas mães estão desesperadas atrás dos seus filhos pedindo oração nas igrejas? Né? Então, tudo isso é o que Deus ensina. Nós devemos procurar sair da escuridão e vir para a luz. Não deixar essa cegueira dominar a nossa mente, dominar nossos olhos, né? Porque nós temos que enxergar a glória de Deus. Quando, a partir do momento que enxergamos a glória do Senhor, nós podemos se chegar a Ele. Por quê? Porque nós temos que adorar ao Senhor, reconhecer que Deus é soberano, dizer, Senhor, perdoa nossos erros, Senhor, perdoa nossos pecados. Eu não quero ser mais uma pessoa assim, eu quero ser uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. E também, não só pelo poder do Espírito Santo, mas que o Senhor venha trazer renovação. Porque muitas vezes Deus dá livramento, Deus dá cura, Deus faz um monte de coisa. E nós não enxergamos isso. Muitas vezes nós estamos preocupados muito com o nosso eu, nós achamos que podemos vencer as batalhas da vida, da terra, sozinhos. E muitas vezes é isso que muitas vezes acaba deixando as pessoas muitas vezes fracas, muitas vezes as pessoas entram em depressão, porque muitas vezes nós lutamos e parece que não saímos do mesmo lugar. Nós vamos chegando a um ponto que vamos dizer assim, puxa, não tem saída, nós começamos a entristecer nosso coração, o inimigo começa a atacar, porque ele começa a colocar pessoas que dá palavra de derrota, colocar a gente pro chão, mas Deus não, porque Deus está esperando que nós levantemos a cabeça e não ficamos olhando para esse tipo de coisa. Deus quer que nós olhemos para Ele, ou para a glória dele, que peçamos ajuda a Ele, para que Deus deixe tudo que está na escuridão venha para a luz, que a luz venha sobre as nossas vidas, que a escuridão saia, que aquilo que o inimigo tem feito para enganar nossa mente, enganar nosso coração, saia da nossa vida, porque nós temos uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu sempre falo sobre o poder do Espírito Santo, transformação, porque hoje Deus tem usado muitas pessoas para falar sobre isso. Deus quer a transformação não só das pessoas que estão fora, que não foram alcançadas pelo poder de Deus ainda, mas também dentro da igreja. Porque Deus também quer que pessoas que estão dentro da sua casa sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Porque não adianta eu ir somente num culto, levantar a mão e estar morto por dentro. Então eu estou mentindo para Deus que eu estou bem. E não procuro melhorar, não procuro sanar isso. E isso acaba trazendo vários tipos de problema, não só para a pessoa, mas traz para o ambiente da sua família, porque o inimigo começa a atacar. Então isso é preocupante. Então nós temos que ter esse passo com Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso em nossa vida. Deus não é qualquer coisa, Deus é tudo para nós. Deus é que cuida, Deus que zela, Deus que sempre está cuidando, Deus nunca deixa faltar nada. Então nós temos que pensar, Deus está acima de tudo, eu posso contar com meu Deus. Eu sei que eu posso dobrar meus joelhos no chão e falar com o Senhor. Eu posso ter um contato íntimo com Ele em oração. Eu posso abrir minha boca e falar com Deus: Senhor Deus, eu estou aqui, Deus, porque eu preciso da Sua ajuda, eu preciso do Seu socorro. Senhor, eu não sei, não tem para mais onde ir. Eu não sei, eu falo com as pessoas e ninguém me entende. Mas eu estou procurando Sua face, Senhor, porque eu sei que o Senhor me entende. O Senhor entende o que está passando no meu coração, na minha mente, que está tribulado nesse momento. Eu preciso do Seu socorro. Deus vai ouvir, porque Deus é pessoal. Deus ouve a oração pessoal, querido. Deus sabe quando você dobra o seu joelho ou você senta na cama e fala com Deus, Deus ouve. Quantas vezes tem pessoas que sentem a presença de Deus, o anjo do Senhor ao seu lado recolhendo as lágrimas. Então nós temos que ter isso, saber que Deus está aqui do lado, do nosso lado, para nos ajudar. Deus está pronto sempre para estender suas mãos para clarear a nossa vida. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é teu escudo que neles confio. Deus é perfeito, a própria Bíblia está falando aqui no versículo 30. Deus é perfeito, não existe imperfeição em Deus. Nós, seres humanos, nós somos imperfeitos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Mas Deus, Ele é perfeito e Deus quer que nós vamos morar com Ele lá no céu com Ele. Nós temos que buscar a face de Deus. Nós temos que buscar a face do Senhor todos os dias. Se render aos pés do Senhor. Se Senhor, estou aqui, eu Pai, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, Senhor, do seu perdão, Pai. Eu preciso que o Senhor molde o meu coração. Eu preciso que o Senhor molde a minha vida. Eu preciso que o Senhor molde a minha família. Mas quando é também questão da família, Deus também trabalha no nosso coração antes, Deus trabalha na nossa vida, porque nós sejamos referência para aquelas pessoas que nós estamos intercedendo, que nós queremos que sejam libertas, que sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo, que saiam do vício do álcool, que saiam do vício das drogas, que saiam do vício da prostituição, né, que se envolvem em coisas erradas, né? Então nós temos que buscar isso da parte do Senhor.
porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que cinge de força, aperfeiçoa no caminho, faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas. Então o Senhor, Ele cuida a cada passo da nossa vida. Deus é o nosso escudo. Deus é que cuida de nós. Deus coloca seus anjos à nossa volta para cuidar das nossas vidas, porque o inimigo fica ao redor tentando atacar. Então nós temos que ter essa consciência que Deus está cuidando de nós, cuida da nossa vida. Então nós temos que procurar a face de Deus. Procure conversar com Deus, procure ir numa igreja, procure estar conectado com pessoas que estão procurando a face de Deus, estão orando, estão jejuando, estão adorando ao Senhor. Procure ajuda, não fique sozinho nesse mundo. Porque muitas vezes o que o inimigo precisa é que a gente fique sozinho, porque sozinho é mais fácil de tentar destruir a pessoa. Quando nós estamos num grupo onde tem pessoas que estão orando, estão intercedendo, estão nos ajudando, isso faz uma grande transformação, ajuda um monte. Não vá na onda de pessoas que não falam que muitas vezes nós tem que ir na igreja ou que não sei o que mais. Não, a palavra de Deus fala em unidade. Tanto é que Jesus, quando esteve na terra, Jesus andou com 12. Unidade. Então nós temos que andar com Cristo, nós temos que andar juntos, né? Cada um faz parte do corpo de Cristo. Um é mão, outro é cabeça, outro peito, outro é as pernas, o outro é pé. Mas é assim que funciona o reino de Deus, porque nós somos um na presença de Deus. Nós temos que andar em unidade. Um é quando é esposa, marido e mulher, tá? Então nós temos que andar unidos em Cristo. Não ande sozinho, meu querido, minha querida. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo direto do trono dele para sua vida. Eu não posso ficar falando que Deus vai transformar ou falando, declarar que vai. Não. Porque primeiramente, muitas vezes Deus quer que nós quebrantemos o nosso coração. Deus primeiro Ele quer que nós deixamos que Ele trabalhe no nosso coração para que as coisas venham acontecer. Porque a glória dele pertence a Ele, tudo é dele. Tudo é para Ele. Tudo é voltado para Ele, para a glória dele, não para nossa. É para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos na terra é para a glória do Senhor. Que o nome de Deus seja exaltado sobre a face da terra e que o inimigo seja humilhado. Então nós temos que ter essa certeza e buscar a face de Deus. Porque não é só no momento de tristeza, nós temos no momento de felicidade também buscar a Deus. Às vezes nós deixamos Deus de lado porque passando uma fase, deixamos de congregar, deixamos de procurar a face de Deus, porque está tudo bom, e depois só queremos voltar quando está tudo ruim. Não, nós temos que estar quando está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Tem que pular de alegria, tem que agradecer ao Senhor, tem que agradecer que o Senhor abençoa a sua casa, abençoa o seu emprego, abençoa o seu aumento de trabalho, desse salário, abençoa que você pode ter um carro novo, abençoa que você pode ter uma casa melhor, né? Que você conseguiu casar seus filhos, que você está feliz com os netos que você tem. Então, tudo isso nós temos que dar sempre dar graças ao Senhor, sempre estar na presença dEle. Por quê? Porque Deus sempre tem mais a oferecer para nós. Deus sempre está cuidando, zelando. Claro, nós passamos por lutas e tribulações aqui na terra, mas tudo isso aqui é passageiro. Um dia nós vamos morar com o Senhor, nós vamos morar com Ele no céu. Todo esse tipo de problema vai acabar. Todo esse tipo de problema não vai mais existir para nós. Tudo que vai existir para nós é morar com Ele, ceiar com Ele. Acabou doença, acabou problemas. É isso que nós temos que enxergar. Que tudo aqui na terra é passageiro, mas que um dia nós vamos estar com o Senhor, com Deus. E nada que tem aqui na terra vai mais incomodar. Nada aqui na terra que deixa as pessoas tristes, deixa as pessoas doentes, vai ter lá. É isso que nós temos que lutar. Porque um dia nós vamos morar no céu, um dia nós vamos partir dessa terra. E tudo que nós fazemos aqui na terra fica na terra. Roupa, carro, casa fica. Nada embarca dentro do caixão, querido. Fica nossos ossos depois vira pó. E já era. A nossa alma que vai embora. Então nós temos que pensar nisso. Pensar que Deus é o que cuida de nós. Deus é pai, Deus não é padrasto, Deus é pai. Deus cuida dos seus filhos. Deixe que Deus cuide do seu coração, deixe que Deus cuide da sua alma. Entregue a sua alma a Ele. Abra o seu coração, diga assim, Deus, eu quero pedir perdão para o Senhor porque eu fiz algo errado. Senhor, me perdoa por ser falho, Senhor. Me ensina, Senhor Deus, a ser uma pessoa melhor a cada dia. Me ensina a ser uma boa pessoa. Me ensina a andar nos seus caminhos. Me protege, Senhor Jesus, o Pai, com o seu escudo. Pai, me protege, Senhor. Me abençoe no tempo quando eu estou de lutas, porque eu sei que o Senhor envia seus anjos para cuidar de mim quando nós estamos no meio da luta. Que o Senhor sempre está guardando e protegendo as nossas vidas.
Então, que o Senhor Deus esteja abençoando sua vida, te dê uma sexta-feira abençoada, cheia da graça, cheia da bênção do Senhor. Que o Senhor Deus venha trazer renovo sobre sua vida, que Deus venha trazer transformação na sua vida, que Deus venha trazer e moldar a sua vida, que Deus venha derramar da graça, de infinita graça sobre sua vida, que Deus esteja tocando profundo sua alma e que você tenha um contato com Deus, que Deus venha trabalhar no seu coração, venha trabalhar na sua alma, que Deus venha trazer o renovo, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, seus filhos, seus netos. Seu Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu peço que o Senhor Deus abençoe, Pai, cada um, Pai, que está assistindo essa live, Pai, se ela está assistindo agora, se ela está assistindo, vai assistir depois. Peço que o Senhor Deus venha abençoar, Pai, cada um, que o Senhor Deus venha derramar a sua glória, da sua bênção, sua vida de cada pessoa que está vendo, Senhor. Pai, peço, Pai, que o Senhor abençoe as suas famílias, Pai, que o Senhor Deus venha derramar a sua bênção, Pai, sobre a família de cada um, que o Senhor Deus venha derramar a sua graça, a sua bênção, Senhor. Ó, Pai, que essa pessoa tenha um contato, Pai, tenha um encontro contigo, Senhor. Pai, se essa pessoa não teve um encontro com o Senhor, que o Senhor abra a oportunidade que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor, Pai, ter uma transformação de vida, Senhor. Ó, Pai, que a sua vida seja mudada, Senhor Jesus, ó Pai. Que essa pessoa possa enxergar, Pai, o poder do Espírito Santo, possa ver, Pai, o sobrenatural, Pai, o seu sobrenatural sobre a vida dela, sobre a sua casa, sobre a sua vida, Senhor. Seja fortificando, Pai, abençoando, dando força, Pai. Se tem pessoas nos hospitais, Pai, coloca, Pai, seus anjos lá, Pai, para cuidar, Senhor Jesus, ó Pai. Ó, esteja estendendo as mãos, Pai, porque as pessoas estão fazendo tratamento, para aquelas pessoas que estão fazendo cirurgia, Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa a mão dos médicos, Senhor Deus Poderoso, Senhor. Ó, Pai, abençoa aqueles que estão trabalhando, dá renovo, Pai, abençoa as pessoas que estão trabalhando, aquelas que vão estudar agora à noite, Pai, que o Senhor deve abençoar, Pai, a cada um que vai estar estudando para um futuro melhor, Pai, da sua família. Peço, Pai, que esteja derramando o seu poder, sua graça, sua bênção, Senhor. Ó, Pai, dá uma sexta-feira abençoada, Pai, debaixo da sua graça, sua bênção, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe sua vida, abençoe essa casa. E que Deus venha abençoar você a cada dia mais e mais, em o nome de Jesus. Amém.